Matriz de Risco. Episódio de hoje, Caio Castro, parte 1. Gravado em 24 de julho de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um episódio de Matriz de Risco, episódio esse de número 42, comigo, André Brown, e com meu grande amigo André Varvar. É isso aí, galera. Hoje eu vou contar a história do maior festival de rock, um dos maiores festivais de rock do mundo, o Rock in Rio, que já teve em Portugal, não sei porque se chama Rock in Rio, mas vou contar como surgiu esse sonho de um empresário chamado Roberto Medina, que começou em 85, ano em que o convidado de hoje não era nem nascido, amigo. Convidado esse especialismo que eu vou apresentar aqui, conheço ele desde que ele começou sua carreira artística, nunca tinha feito nada artístico e quando nada, virou um casal, foi casal Malhação. Que era foi dois homens. Dois homens, casal de coelhos, que coelho também pode ser dois homens. Não sabia. Então apresento aqui o homem que está agora em A Dona do Pedaço, fazendo lutador, Caio Castro. Que isso. Fala, maninho. Que honra, hein? Fala, maninho. É, maninho. Caio Castro aí no Matriz de Risco e veio contar aqui as nossas histórias. E a gente que eu conheço o Caio desde... Veja lá, veja bem. É, veja bem, né? Vamos ponderar um pouco, porque são muitos anos já, né? É, e o Faz o quê? 10 anos que eu te conheço? 10 anos, 11 anos, 2008 aquela malhação, né? Foi, final de 2007, na verdade, fazendo né? 11 anos agora. Fazendo 11 anos, tá vendo? E depois disso o Caio desbravou o mundo, cara. Você sabia, cara, que eu fiquei muito puto com o Caio? Assim, no bom sentido, porque o Caio realizou ele realizou um grande sonho meu que eu tinha desde a infância, sério, papo sério mesmo. Dar um soco na nuca de alguém. Não, isso também, não, sabe o que ele fez? Uma vez, muito tempo atrás, quando a gente comprava a revista ainda, eu comprei uma 4 rodas, e eu vi a história de um cara que foi do Rio de Janeiro pra Miami de Monza. Meu Deus do céu. De Monza? O Caio fez Monza. isso, mas não de Monza, né? E aí uma vez, acompanhando o Caio nas redes sociais e tudo, eu vi que o Caio estava indo de onde você veio, Caio, de Miami? Eu vim de São Francisco pra São Paulo. Numa Pajero, não foi? Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui pra San Diego, na Califórnia, eu comprei o carro obviamente de avião. Que bom. Aí de avião, aí eu comprei o carro em San Diego, eu subi até São Francisco, de São Francisco eu desci pra San Diego de novo, pela costa da Califórnia. Que é linda, aquela viagem linda, né? Cara, tem uns lugares ali que... Mas é frio, hein, cara? Não, é frio. A gente tava tomando uma pegada também de pegar umas ondas e tal. Só que assim, muito frio, muito localismo também. Muito o quê? Localismo. Localismo é mais ou menos um movimento que, tipo assim... Black Trunk. É Black Trunk, exatamente. Pra quem não sabe o que é localismo, né? Black Trunk é tipo... A galera que é local ali do pico das ondas tem ciúmes das ondas e acha que a onda é só dele e só eles que pegam onda e nós... turistas não somos bem-vindos. E te mete a porrada. É mais ou menos isso. É famoso de onde vem aquela expressão Howley, mano. Que isso aqui é Howley, entendeu? Exatamente. Será que não? Lá isso deve vir do Havaí, né? É, do Havaí, mas é quando você não é da Os área, Black você... Trunk, na verdade, eles vêm daquela turma da Rui, exatamente do Havaí. É um movimento, inclusive era uma marca, tá ligado? Que era de surf. Mas isso foi fundado lá no Havaí pelo Fast Eddie, que é como ele é conhecido lá. Inclusive eu conheci esse cara no Hawaii, cara, primeira vez e única que eu fui pra lá. E foi pra coincidentemente eu fui pra Honolulu. E eu aluguei, tipo, a casa dele, inclusive. Que maneiro. Foi coincidência, assim, então conheci ele de uma forma amigável, assim. Que não é muito de costume como a galera conhece ele lá, entendeu? Ele é tipo o xerife da ilha, então, né? Conta como é que funciona, porque assim, eu com essa história, mas é antiga, hoje em dia não se fala muito disso. Como é que é essa história de Black Trunk? O localismo? Então, o que eu conheço, assim, da origem dos Black Trunk, que é esse grupo dos havaianos e tal, e que descobriram ali o North Shore, hoje na Califa e tal, na Califa, no Hawaii. E aí os brasileiros, eles começaram a ir muito pro Havaí, e aí os havaianos, obviamente, né, começaram a ter essa parada de localismo e tudo mais, e começaram a sair na mão, então eles levavam tudo pra areia. Entendi. Só que brasileiro veio do Brasil em jiu-jitsu, mano. Então quando ia pra areia, não dava. Entendeu? Não dava. Caramba. A brasileirada começou a pagar os havaianos e começou a ter essa rivalidade pra caralho, assim. Aí depois o mas jiu-jitsu isso mais foi na parada pra lá. de surf, né? Se eu for lá visitar o gordinho desse jeito... Não, isso do surf. Até pelos ciúmes, entendeu? Um rabiando o outro, aí falta com respeito. Mas aí também o outro é meio... Entendi. Enciumado com a onda e tal, não dá preferência, porque, né, que tem a regra ali da preferência, tá pela direita, tá pela esquerda. E aí acabava levando na porrada, mas, mano, isso a gente vê também, não precisa ir longe, não. Você vai aqui pra do Rio de Janeiro, vê pra caralho. Mas a coisa do Black Trunk, eles todos usavam um short preto, né? Tipo assim, se for com short florido que o André Brown vai pra o a barriga Planet, tá fudido, né? Tipo, o Mike Tyson, né, era apresentado em Black Trunk. Black Trunk. O Mike Tyson só usava aquele short preto, não tinha um patrocínio, não é aqueles shorts ridículos que o cara bota negócio de mexicano, aquelas parece uma saia. Não, hoje é show. Só aquele shortinho preto, era mano. Era shortinho preto da Everlast, a luvinha vermelha porrada e a botininha da Everlast pretinha amarrada no cadarço.
pronto. né? Era muita porrada, mano. Era foda, ele é foda. Era curta distância, aquele tronquinho, né, de gente, baixinho. Caralho, é eu conheci o Mike Tyson. Que isso. Tá, Quando eu fui fazer essa novela de agora, né, que eu sou Rock, que eu sou um pugilista. O personagem chama boxer, Rock? Chama Rock. Maneiro. A princípio... Só uma pausa. Porra, você não sabe o nome do personagem, Não mano? sei, agora eu assisto, mas o meu filho fala muito, grita mano, muito. Cuidado não. aí que pode ter gente Mas ouvindo eu aí e vai assisto, falar assim, André Brown inclusive, deveria estar vendo a novela. quando eu vi hoje, eu falei, ué, tá sem trança? Porque no capítulo de ontem ele estava com trança no cabelo e agora ele tá de Muito cabeça obrigado. raspada. Só uma Não, mas eu vi uma cena maneiríssima dele fazendo Não, um treinamento. não interrompe não. Muito Segue aí, legal. maninho. Parabéns. Pô, massa. A CNC também dá um trabalho, hein? Imagina. Porra. Era pra durar uns 14, 15 dias, tava durando 4. Caraca. Cabelo fino e tudo mais, assim, não tava... Aí tinha que refazer. Mas Eu refazia de 4 em 4 dias, Mas você cara. não tá mais gravando de trança, então. Não. Agora é esse cabelo. Agora é esse cabelo raspado. Entendi. Mas fala aí, segue aí do... Tá falando, não, você tava perguntando... Então, aí Não. um pouco antes de eu fazer Ele a novela... conheceu o Mike Tyson, Conheceu o mano. Mike Tyson, Ele e isso. os caras do Fazer a Se Beber Não novela, Casem. Eu... Conheceram de uma forma chata, hein, mano? Roubaram o tigre do cara, velho. Oi, falaram rapidão aqui, só um adendo aqui. Fofocando agora, né? Aham. Manda ver. O Bradley Cooper tá mesmo namorando Tá namorando com a Lady mano. Gaga. Ah, quem me mostrou isso foi minha nora. Mostrou aquela cena. Você viu a cena deles no Oscar? Que ela quase Vi foi dar um beijo, demais, quase tá deu um vendo? beijo. Ó, Aquilo nela. ali, cara, o corpo Caio, fala. você que é um O corpo artista, fala, aquilo mano. ali. Cara, Podia ter mais um Oscar ali, né? Melhor cena pós-Oscar. Não, porque ela foi dar um beijo nele, aí Ela se ligou que tava ao vivo. podia. Não Ah, podia. foi demais. Como é que uma Estão se mulher pegando no Oscar forte. pro mundo inteiro esquece Mano, que tá ao vivo, o corpo pô? fala, mano. Amor, Ela, irmão. porra, tá ali o amor e a sentindo paixão te deixa cego. aquele calor, aquele magnetismo, Pô. aquele cheiro ali. A mulher foi, ai meu É Deus. verdade. Ou então ela quis. Eu gosto mesmo. desse casal, viu, mano? Eu também. eu acho legal. Chipou, Se né, ela cara? beijasse Eu ele, ia chupo ser esse do casal. caralho, cara. Porque assumir essa porra ao vivo pro mundo inteiro, né? Não, esquece. Mas, Aí- mas fala do Mike Tyson, mano. Foi Não, conhecido. mas deixa ele falar o que ele quiser. Não, né? mas só pera, tava você tá falando entrevistando porque... o cara. Mas como é que foi? Me puxou do... Então, quando eu recebi a proposta de fazer o personagem do Rock, agora nessa novela A Dona do Pedaço, De Amora Malte, né? Grande Amora Amora, Maltner grande e Valcir diretora. Carrasco. Isso. É. Valcir eu não conheço, eu conheço a Amora. Aham. É. e aí eu perguntaram assim, né, qual era a minha relação com o boxe. E eu nunca fiz boxe diretamente. Tinha feito Muay Thai, sou faixa preta de judô, luto jiu-jitsu também, sou faixa azul. Mas o boxe em si eu nunca tive um contato muito direto. E sendo bem honesto, mano, eu não sou muito de trocação, assim. Acho que eu não tenho muito esse apetite. Tenho meio dó, tá ligado? Acho que eu não nasci pra... Babaca. Socar a cara dos outros. né? É... Só dar um mata-leão apagar tá bom, né? Que isso aí você não vê, o cara porque apagou, aí eu sei dormiu, qual é o vai tá limite ali, eu danado, posso né? parar, mas Boxe talvez eu não boxe saiba é muito violento, cara. medir minha força e tal. Você Então, na cara, Então vou mano. fazer. Você sabe por que o boxe, a chance de você morrer ou ter qualquer coisa no boxe é muito maior que no UFC? Você sabe? Porque o cara não. Ele volta pra luta, né? Exatamente. O problema do boxe é que abre contagem. Mano? Todas as grandes lesões que tem no boxe são depois porque assim, o cara toma aquela porrada, cai, 10 segundos ele está apto, entre aspas, pra É, voltar, você imagina- mas ele tá no limite. Se ele tomar mais uma porrada, ele sequela pro resto da vida. Ele sequela. O UFC não. O cara caiu, deu aquela porrada, acabou, não volta. O UFC, o boxe, o que mata o boxe é a contagem. Inclusive está sendo discutido isso se eles querem acabar com a contagem do boxe. Mas Foi a lona, há acabou. controvérsias, porque, né, botando uma ressalva aqui, você toma um knockdown, pá, caiu, apagado, mano, você toma ainda umas 3, 4 Sim, porradas sim. na cara de marretada. De marretada. É. Então o risco, né... É. Caindo, tu tá Cara, tomando soco. assim, eu particularmente conheço pessoas, né? Vou voltar já pro Mike Tyson e conheci ele. Eu não sei se ele era desse jeito há 10, 20 não anos era. atrás. Garanto O treinador que não era. dele, que eu esqueci o nome agora, Qual o nome daquele? É Não, Don King é o empresário. Don mano. King é fudeu empresário. só ele também, inclusive. Don né, King esse é- passado. O cara que King é um treinava ele artista, mesmo. né? É. Ah. Ele, mano, ele tem um, tipo, óbvio que ele deve ter alguma parada, mas assim, deve ter tomado muita porrada, entendeu? Você vê, é um time diferente, tem uma sequela ali de porrada. Fica sequela, assim, você quer ver? Teve um amigo meu falando de sequela, o cara me conta uma história, ele é surfista. Não vou falar o nome, que o cara é meu amigo até Ah, hoje. vamos falar não. Fala nome. Mas Vamos ele, lá, ele garotão. conta a história seguinte, ele conta a história seguinte, que ele foi passar um fim de semana, uma semana surfando no sul do Brasil, e na primeira semana umas mulheres ficaram botando pilha nele pra ele tomar um chá de cogumelo, né? Mas é cogumelo Tem batido no época que tem gente que não liquidificador. volta, né, Pilha mano? errada, cara. Aí, É. cogumelo batido no liquidificador, não sei o que. Aí ele foi e tomou, mano. Aí ele falou que assim, ele acordou 3 dias depois de uma pedra, tipo assim, com a mesma roupa, olhando pro mar assim. E aí depois voltou a surfar. Aí eu fiz uma pergunta chave pra ele. Eu falei assim, mas Rodrigo, mas você voltou...
Caralho, já até sei que o Rodrigo que é. Já até sei que depois você conhece. Não é. Claro que não, você acha, tá louco. Não é um amigo meu lá que sei. com essa esposa, Ah, estudou peraí. comigo foi meu assistente de direção no filme que eu fiz. Bom, enfim. Aí eu perguntei a ele a pergunta-chave, porque ele contou a história pra caralho, que aconteceu isso, aconteceu Falou o aquilo. nome e deu 3 indicações. Pô, todo mundo já sabe. Então, aí eu falei pra ele assim, a única pergunta que eu fiz pra ele, mas vem cá, brother, ele contou a história horas da história, mas a única coisa que eu quero saber de você é a mesma pessoa que antes? Não sou. Então... Eu era uma pessoa antes e depois da parada eu sou outra. Tipo assim, ele falou que mudou a personalidade, mudou tudo, cara. Imagina um cara que fica tomando soco 10 anos, 15 anos na cabeça. Não tem como. Fica igual... Inclusive, comprovaram a questão do futebol americano, aquele tranco que os caras dão um na cabeça do outro, aqui dá uma doença degenerativa que o cara morre não sei quanto tempo. Você sabe disso? Tem um filme com o Will Smith que ele fala isso. Tem o tackle, a maioria. Eles queriam proibir isso, mas isso que dizem que mas isso no futebol americano agora é o seguinte, quando tem o Caio Castro, inclusive, foi ver um jogo agora que eu vi do Patriots, não foi? Eu sou amigo do Lonnie Paxton, o Angel Boy. Porra, se o Marcel ouvir isso, o Marcel vai ter um filho, cara. O Marcel... Número 66. Você conhece o Marcel? Marcel é o... Aí, Caio, você joga poker, não joga? Eu não jogo, não. Ah, não, porque meu filho tá pedindo aqui, pai, tô querendo pegar um live hoje, aí no River, 90 mil garantido. Aí tava dizendo quanto custa o Bahia, me cavala aí que eu vou lá depois. Beleza, vou cavalar ele aqui então, tá? Depois eu vou te dar uma notícia do poker. Mas então, o Marcel é viciado em Patriots. Inclusive, a gente foi ver um jogo a gente foi lá em... Você viu o jogo onde? Lá em Boston. Eu também. Lá em... Onde é que é o nome? Foxboro, né? E a gente foi lá ver um jogo ano passado do Patriots com o Green Bay Packers. Mas agora no futebol americano é o seguinte, quando tem o tackle, se o tackle for muito forte, o cara entra em um protocolo de concussão. Ele tem que sair do campo, é obrigado a sair do campo, ele passa por um... Mesmo se não acontecer nada. O cara levantou o protocolo de concussão. Ele sai, ele tem que ficar um tempo fora, faz um check lá fora e o médico libera ele pra voltar ou não. É isso, cara. Comprovou que dá uma doença degenerativa. É muito violento, cara. Cabeça é foda, mano. Tá mas voltando ali... Tu sabe o que é contusão cerebral? Tu sabe por que o cara paga? Por quê? Porque o cérebro ele fica dentro de um líquido, certo? Uhum. Quando você leva uma porrada, o cérebro flutua ali dentro daquele líquido. Se o cérebro... né? Se o cérebro encostar numa parede do crânio, aí desliga o dá disjuntor. Fecha o cu. É o famoso desligar o disjuntor. Entendi. Isso é muita porrada. Muita porrada. Voltando ao assunto ali, a minha curiosidade lá que você veio dos Estados Unidos pra cá de carro, quando eu li essa entrevista desse cara que lá no início dos anos 90 veio de Monza, ele falou que o maior perrengue que ele passou é porque você deve ter vindo todo estruturado. Isso que ano foi? Não, você veio porque você quis, ninguém te patrocinou pra você vir. Não, ele eu vim porque eu quis, mas aí eu pensei, pô... Não, já que eu vou vir... Não, tudo bem, mas a iniciativa foi tua, a ideia foi tua. Mas você veio com um carro da Mitsubishi, não foi? Uma Pajero? Foi com uma Outlander. Uma Outlander. A diesel? Queria muito que fosse diesel. Gasolina? Caramba. Na verdade, vou te falar bem a real, a nossa sorte que era gasolina, porque cheguei ali, Equador, cheguei a alguns pontos da Guatemala... A gente foi bem pro interior ali, né? Na Guatemala eu passei pelo Samuco Champagne, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Champagne é meu ator preferido, mas você não ouviu falar não. Mas é um lugar muito maneiro, assim, só que é muito difícil o acesso, né? Então... Bom, mas a questão é... Alguns lugares que a gente comprou gasolina para abastecer o carro não eram necessariamente postos de gasolina. Eram casas com galões de gasolina que tipo, a tiazinha que tava lavando a roupa vinha e vendia gasolina. Mas pode falar, mesmo sendo adulterado, eu achei ainda que é melhor que a porra da gasolina do Brasil. Isso a gente falou outro episódio, que a gasolina daqui é uma bosta. Porque tem muito álcool. Aqui tem muito álcool. Aqui você pode botar muito álcool na mistura. Você tem até 30% de álcool. Aqui no Brasil pode colocar muita coisa. Pode tudo. A taxa de limite para muita coisa é muito alta. Mas nesse assunto do combustível, nessa entrevista que eu vi o cara que veio de Monza, ele falou que o maior perrengue que ele passou foi quando ele chegou na Guatemala. Guatemala é uma piroca. Que ele chegou depois eu quero te fazer outra pergunta aí, mas o cara chegou na fronteira, o policial falou, mano, você tá contrabandeando droga. O cara, porra, não tô. Aí começou a fuçar o carro dele. Aí fudeu o carro todo. Não, desmontou o carro todo. A última coisa que ele mandou desmontar foi o tanque de combustível, mandou tirar o tanque. Aí os caras foram lá, tiraram o tanque, viram, não tem nada não, segue viagem. Ele falou, mas como é que eu boto o tanque de volta? O cara falou, se vira. Nessa aí ele perdeu quase 10 dias, porque desmontaram no escuro, sumiu o parafuso, estouraram a braçadeira do tanque. O cara ficou 10 dias na Guatemala, dormindo dentro do carro. Nossa. Esperando pra vir fazendo. Não tinha celular, não tinha GPS, tinha porra nenhuma. Você não
sabe o ano? E tava de Pô, Monza, cara, né? isso aí eu era moleque, eu digo, pô, isso aí... moleque, então faz tempo. É, eu devia, isso aí Você deve ter tava sido vivo no 95, não. Porque você é 70, cara, você tá louco, mano. Você tava vivo no Rock in Rio 1, né? Claro, pô. Mas era criancinha. Eu fui no bebê. Rock in Rio, no Maracanã, eu fui ver... todos. Eu fui ver, sabe o que eu fui ver? Eu tenho até vergonha de Nos falar, que mas... tiveram no Brasil, né? Eu fui ver New Kids on the Block. Você foi ver o Step Papai by Noel, Step. pode ver. Não, New Papai Noel eu fui Kids. ver não. Papai Noel você foi Mas ver. me fala uma coisa, eu sei que também tem uma lei que você só pode importar carro pro Brasil zero. A importação temporária é o que a gente usou, né? Essa questão Aí depois de tem que mandar o carro embora. importar o carro dos Estados Unidos ou de qualquer lugar de fora do Brasil, aí você faz uma importação oficial pela uma concessionária, sei lá, você vai comprar Ou um BMW, independente. você, né, ele tem uma importação oficial pela marca BMW que tem autorização da marca e uso de venda aqui, ou senão o que você falou, faz uma importação independente, que aí vai pelo seu CPF e tal. Aham. Você paga todos os impostos, obviamente, mas você tem que saber fazer o trâmite, então, e não é simples assim. É complicado. Mas aí se você tiver, precisa se tiver um despachar. background, Como a né? gente veio dirigindo, a gente veio por terra. Primeiro que eu tenho Eram quantos? eu Era tenho, você? eu tenho carimbo da imigração do Brasil no meu passaporte. Bom, maneiro. Que Porque loucura. quando a gente viaja, a gente não recebe no avião. É. Mas eu tenho o carimbo do Brasil porque eu vim de carro. Eu entrei por Corumbá, ali divisa com Corumbá com a foi onde Bolívia. caiu o avião da Varig. Hã? O cara se perdeu lá em Corumbá, depois segue daí, vai. Aí eu entrei pela divisa com a Olha o Bolívia fake ali, news. que era Corumbá. Aí tu chegou ali, tomou um carimbo da imigração, aí tu chegou no Tomou um Brasil. calor. Então, mas de boa. Tomou calor? Tomou calor? Calor é tomar uma prensa, tomar uma pressãozinha. Aqui assim, no passar Brasil? um sufoco, é. Não, o sufoco eu passava meio que nos outros países, assim, né? Mas aí que eu cheguei no Brasil... Pô, Tem eu estrada conheço muita pior que a do gente Brasil? também. Em algum país? Todos os lugares são pior que o Brasil. A estrada? Cara, eu vou te falar, América Não. Central, esquece. Tá vendo? Tá falando A mal do gente, Brasil. Não, a estrada aqui não, o mas- lance é o seguinte, que todo mundo fala muito mal do Brasil, mas Não, tem tô falando muita da coisa... estrada, tô falando Calma, da estrada. cara, deixa eu Ah. desenvolver meu raciocínio. Ah. Pô, tá ansioso, Pô, cara, ele é Desculpa assim, aí, mano. mano. Ai, gente, peraí. Parou, que é um momento importante, Matriz. Tá Isso aí. vendo? Calma! O convidado, o Caio Castro. O que o Caio Castro falou? Que eu falo do 0 até o 40 episódio, que o André é ansioso e fica me interrompendo. Se o convidado está sendo interrompendo, verdade. imagina o que ele faz comigo ao longo desses 40 certo. episódios. Desculpe, Caio. Não, Segue sem daí, mano. Por problema. favor, sem fique à problema. vontade. Mas o que eu tava dizendo, muita gente fala, inclusive eu, falo muito mal de muita coisa do Brasil, porque de repente a referência de viagem dessas pessoas, né, que viajam pra fora, os destinos mais comuns, Miami, Nova York, Sim. Portugal, Vai pra cidade turística. França, vai pra turistada mesmo. Agora, vai pra América Central, vai pra Guatemala, Nicarágua, Honduras, Colômbia El mesmo, Salvador. Vai pra Colômbia, vai ali pra Medellín. Então- Não precisa nem ir muito longe. Mas quantos A quilômetros você rodou? qualidade da estrada, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, mano, Nossa. que saudade que eu tava do Brasil. Ah, você sabe que... É muito. Ó, mesmo? eu cheguei na Guatemala a rodar 230 quilômetros em 9 horas Que e isso, meia Pariu. Só desviando de buraco. por causa de estrada. Você falou Não é uma nem coisa, desviando de cara, buraco, você é falou- Trinquei né? roda de... Você O trocou. que é aquilo? Não é de alumínio, é Não, de... É magnésio? Magnésio Você sabe em que... Honduras, por isso. Que ele falou uma coisa que eu Buraco pra tive caralho. essa sensação, cara. Eu viajo muito pra país de primeiro mundo, né? Que você falou aí. Quando eu volto é uma tristeza. Aí fui fazer uma viagem pra Colômbia, pra Cartagena, que é um lugar lindo, maravilhoso. e tal, Turístico mas é um- também. Cartagena é É. o lugar mais caro da Colômbia. É a mas Paraty mas- da Colômbia, Mas é o né? seguinte, Cartagena é caro na Quente, cidade cheio murada. de Você mosquito. sai da cidade murada, é uma pobreza do cacete É. em volta. Aham. E eu quis andar no lugar mais... quis ser mais... Local, né? Local. Quis botar Mano, a sunga, aí eu short falei preto. assim, nunca mais... eu queria botar meu Black Trunk. Aí eu falei assim, nunca mais viajo para país de primeiro mundo. Porque quando eu voltei pro Brasil, de lá... Caralho, achei aqui tudo foda. E é mesmo, né? Se comparar com Colômbia, que não tem ônibus na rua. Ah, você tá comparando por baixo, Pô, não. Tem que comparar por mas, cima, pô. Mano, não é isso. Questão de comparar por baixo por cima. Lá as pessoas vivem bem Não, também. assim, Só tem as é- Farc que sequestram as pessoas, quase me sequestrando por causa do meu remédio É de só nariz, mas isso é outra por- história. Pra se situar em qual lugar que você tá no mundo, sacou? É. Óbvio que a gente tá, não é, Não a tá gente no não tá melhor. no primeiro, mas a gente não Também- tá no pior Não, definitivamente. claro que não. Pô, eu tem, acho que até pelas tem o Congo ainda. culturas É de, isso, André. Pô, Porra, de Congo é foda. religião, entendeu? É. A gente vê muito país muçulmano aí que, mano, é tudo muito avesso, é tudo muito extremo, Você sacou? rodou, no total, você rodou quantos quilômetros? Você lembra? 20 mil. 20 mil, então você fez o quê? Só- 2 trocas de óleo, o meu pneu veio mesmo, né? Uma troca de óleo. Você tinha que ter trocado mais, né? Foi- Sabe quando você é condição extrema é 5 mil, né? 10 mil. Não, mas não era... Condição extrema, estrada, muito tempo de estrada, você tem que trocar de 5 em 5. Pô, Você mas não lê, aí você o não lê carro, o manual o carro da não tem Totilândia. desgaste, pô. O carro Tem. foi feito... Primeiro o carro foi feito pra isso. Sim, mas quando você anda em condição Fazendo extrema... aqui, né? Mitsubishi, o carro que te acompanha. Depois a gente manda lá pra Mitsubishi. Não, mas em condição tive- extrema você troca de 5 em 5. Tá, eu tive um carro Mitsubishi péssimo. Mas peraí, condição, estrada é condição Mitsubishi É Pajero. condição extrema? extrema. É condição extrema. Claro que não. O André vai ficar inventando É, história, Condição cara. extrema pra mim é trânsito, freia, isso, arranca, lógico. vira, buraco, Pro motor lombada.
não. Aí que tá, pro motor não. Isso é pra por que que... Tá bom. Não, é sério, por que Claro, que... falou você sabe... o homem das Não, cara, eu vou te falar, eu vi quem falou isso, inclusive, foi o Elon Musk que tava explicando da teoria do toda carro. hora ele chama o Elon Musk. Não, ele tava Elon explicando Musk. a teoria Porra. do carro elétrico. O carro na cidade ele gasta mais gasolina que na estrada por causa da dissipação de calor. Na cidade tem menos Isso, dissipação de entendi. calor. Então ele gasta mais combustível. Não sei quanto, 70% do combustível queimado é dissipação de calor. Na estrada, por ter um vento mais constante, o calor, a temperatura é menor do motor. Mas o motor, quando trabalha com giro constante, o motor ele tá em condição extrema. Entendi. Então deixa eu te dar uma dica. Mesmo sendo em baixa... Mesmo sendo em baixa, 2, 3 mil giros. Então eu vou te dar uma dica. Você que tem um carro bom, que nem o meu, que desliga e liga em tudo que é sinal, O meu né? não faz isso, não. Péssimo, eu tenho que levar o meu pra oficina pra ver por que ele acontece isso. Toda hora que eu paro no sinal, ele desliga e depois liga, né? Start-stop, mano. É o start-stop. Mas tá dizendo o seguinte, quando você faz uma viagem Esse botão escroto. Pois é. Então, o que o nego falou? Que eu fico lendo o fórum de carro, né? Eu sou meio tarado. Que aquela porra de desligar no sinal, aí tem essas condições extremas ridículas. Se você faz uma viagem assim, de uma hora e meia com a turbina ligada, certo? Que o meu carro tem turbina, depois de uma certa... 1h30 com a turbina ligada. Você terminou a viagem, você parou no sinal, o carro desligou, fudeu tua turbina, porque ela tá quente pra caralho, o carro desliga, para de refrigerar a turbina, entendeu? Entendi. E já fizeram uma conta também que a economia de combustível que esse start-stop faz não compensa o desgaste da bateria, que a bateria é muito cara, que não pode ser qualquer bateria. Bobina, mudou de arranque, é uma Mas eu tô falando no assunto de carro, vou falar outro assunto aqui interessante. Você sabia que há 10, 11 anos atrás, um belo dia, eu cheguei para o meu amigo Caio Castro, vulgo... Qual era? Bruno? Era o Bruno que na Malhação, né? Bruno, né? Eu trabalhei com o Caio Castro também, mano. Aí eu cheguei pro Caio e falei assim, Caio, vai fazer o que hoje, maninho? Porra, vou fazer nada não. Vamos ali no kart. Eu lembro, pô. Eu levei e falei assim, pô, que mané, nunca dei de kart. Falei, vamos ali no kart, mano, no mercado aqui da Barra Freeway. Tem até hoje, sabia? Levei ele no kart. Era no estacionamento do Extra. Pô. Ainda tem, cara. Mas ela chamava Freeway naquela época, não era esse kart Extra. tem até hoje, no estacionamento Extra. Tem até hoje. Aí eu chamei o Caio e falei, Caio, vamos lá dar a volta de kart. Pô, nunca dei nisso até, o moleque andou, nunca tinha dado, até foi bem. Botou 4 tempos Honda. O que aconteceu com o Caio Castro? Não sei o que hoje, aconteceu com o Caio Castro. Piloto profissional. Ah, você tá pilotando, Caio? O quê? Entrei no profissional. Mano, olha a influência que eu tenho na vida do Caio. Meu filho foi piloto de kart profissional também. Não, e ganhou. Que categoria que ele correu? Ah, cara, mirim, ele tinha... Cadetinho? Cadete, 10 aninhos. Você ganhou agora, não foi? Mas eu tirei ele, cara. A Granja, não foi? Ali eu não ganhei ainda, né? Eu fiquei em segundo lugar. Ali é o que? 24 horas, né? Não, isso daí é a corrida... Tem as 24 horas também. Tem várias corridas. Tem, tipo, a Interclubes, que são 6 horas e meia. Tem as 500 milhas, que são 12 horas e meia. Mas qual que é a tua categoria hoje? A minha categoria no profissional é Pro 500. Como é que é o motor? É um kart F4 carenado. Mas eu treino num Rotax 125. Você paga pra correr ou você tem patrocínio? Eu tenho patrocínio. Sabe por que eu tô perguntando isso? Se o cara pagasse pra correr, não, sabe que você tá de bobeira. A Júnia, minha esposa, ela foi assessora de imprensa da Red Bull Racing. Morou na Itália, inclusive fazendo assessoria de imprensa. Ela falou que, inclusive, esse cara que apresenta o Autosport, sei o que, Razan, não sei que é um piloto aí. Felipe Razan, operador de câmera da Globo. Um abraço pra você, Felipe Razan. Bom operador. Um câmera, ela falou que todo mundo, até a Fórmula 3, até a Fórmula 1, eles pagam pra correr. O que eles fazem? Pra você conseguir... A Juliana tá me contando isso. Pra você conseguir na escuderia, entrar pra escuderia, você tem que trazer o dinheiro junto. Não, mas não é pagar para correr. O cara você traz, vira sócio da escuderia. Não, você traz. Eu tô trazendo aqui a Mitsubishi, tô trazendo a Samsung. Você traz os patrocínios. Depende. A maioria, sim. É porque é o seguinte... O Felipe, o sobrinho do Senna lá, só correu na Fórmula 1 porque ele levou dinheiro. Não, o que acontece é o seguinte... você não vai correr ali só porque você é legal e você é um puta piloto. É caro, você tem um né? custo, mano. Então... É caro? É caro. Caro pra caralho. O kart... deixa eu ver. O kart por si ali, um chassi bom, um motor bom, um jogo de pneu e tudo mais, acerto, gasta uns 30 pau por corrida. Na profissional, gasta uns 10 conto por corrida. Não é tão caro. Assim, mas assim, se você tem um patrocínio, né? O carro custa uns 20, 30, um carro legal. Pode chegar mais, pode chegar mais. Se você conseguir um patrocínio de 100 mil, você tá bom. Cadetinho, tá bem, né? Pô, Cadetinho, que era meu filho, Cadetinho lá, era dinheiro, mano. Você corre melhor que o Otávio Mesquita? Ele corre na Porsche, né? Ele corre de tudo, né, mano? Pô, chato pra... Eu não sei, nunca corri com ele, não. Bota nele Ele corre de tudo. Porra, ele corre de tudo, mano. O Rubinho que tá correndo agora é Indy, né? Não, o Rubinho esquece. O Rubinho, mano, é um... Não faz isso. O bichão é ET, velho, não dá. Ele corre muito, Ele tira tempo... Mano, eu sei sempre... da onde, agora falando sério. Eu já fiz dupla com ele e já corri contra. Você não precisa nem fazer adendo porque você tá nessa categoria e você não vai se comprometer. Mas eu, como não sou porra nenhuma de automobilismo, vou falar. Todo mundo sacaneava o Rubinho e pagava pau pro Massa. Mano, porra.
Não, dizem que O Rubinho é monstro. O Rubinho é monstro, todo cara. mundo falava É porque o isso, é Rubinho, porque ele na minha ficou na sombra visão, do Schumacher, na pô. minha visão, ele aceitou o que foi encomendado a ele, que era ser segundo piloto. E isso pra ele, e vou te falar, isso não é demérito não, cara. Foi um cara, não é como é correto, é um cara a gente disciplinado. sabe que eu acho escroto, Mas ele assim, tem potencial falando pra caralho. Não é que ele mano. tem potencial. Ele é- O Rubinho é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e do mundo inteiro. cara. É o que você É porque falou. ele tem pouco número era de vitórias. segundo piloto da Ferrari. E a Ferrari Na época do ela não Schumacher, joga né? dois pilotos. É. Ela escolhe um. Primeiro piloto, tem a preferência. Tanto que, porra, aquela cena que a gente viu que o Rubinho tava primeiro, ele ia deixou o ganhar, ele Schumacher deixou o passar. Schumacher passar. Hoje não, hoje sim. Entendeu? Mas sabe o que eu Então, acho escroto assim? o lance é assim, ele é um piloto extremo, mano. Eu também, Ele eu acho. Eu pago mal correu quantos anos na Fórmula 1, entendeu? O problema do brasileiro é o seguinte, Eu ia não falar sabe o isso. que fala e fala merda. Eu acho uma sacanagem mesmo. Sacou? A gente não dá valor aos nossos heróis. Pô, os Pô, caras, você viu a Copa do Mundo, mano. Fazem piada. Croácia, eu assisti a final da Copa do Mundo na Croácia. Eu fui pra Rússia, mas aí vi que era França Tá e cheio de Croácia. milho, hein, Caio Castro? Tirar uma passagem aí pra mim, pô. Aí eu fui assistir na Croácia na esperança da Croácia ganhar a Copa. Quando a Croácia chegou no aeroporto, irmão, parecia... Aqui não. Cara, Eu vi. os caras pareciam que era campeão do mundo, bicho. É. Aqui, se Aí não- chega aqui, entendeu? Taca pé. aqui se não for campeão É um jogando idiota- bonito... Leque, é não, bizarro. cara. Vai- Não, é isso aí. eu tava falando um negócio de jogando bonito, eu me lembro da Copa de 94, Mano, tu- que a gente ganhou nos Rubinho é um pênaltis. puta piloto, tá maluco? Não, eu também acho. Isso aí eu Não, mas super o brasileiro concordo. tem Eu acho que eu já melhores, falei um isso dos no melhores. de O risco, cara. Eu brasileiro pago tem mó um pau pro complexo de Rubinho. vira-lata. Porra, sacanearam o Rubinho, botaram apelido nele, até fazem piada com ele toda hora. Tinha no Cacete Planeta. Outro dia eu até falei do Padre do Balão Como é que é? também, né? Que, porra, o cara... Você sabe que o Padre do Balão, porra, morreu, caralho, nego faz piada. O Padre do Balão era da arquidiocese lá dos caminhoneiros, tava lá querendo ajudar os caminhoneiros. Aquele arrumando padre que dinheiro. botou o balão na costa. Aí só Pô, aquele ali sacaneia. também. Aí só sacaneia o cara. Não, mas aí também, peraí, né? Não, mas, pô, A causa era nobre, né? mas a causa era nobre. Eu fui ler a história dele, né? Pra entender. O cara tinha ajudado gente pra caralho. E hoje só falam sacanagem do cara, entendeu? Pô, o pai do Não, balão, mas... maluco. E o Rubinho já tem uma... O Rubinho deve ter com uns 40 anos mais, né? Tá com uma Mais, publicidade um pouco, aí agora que pela primeira vez Não não estão sacaneando ele. A mulher tá falando Rubinho da Havaiana. Eu já vi, legal. Não sacanearam ele, Legal. achei do caralho, porque eu fiquei esperando. Mas aí que foi a sacada do Mas vou te falar publicitário. também, mano. É tipo assim, os caras chegam e falam assim, vamos fazer uma publicidade com você. Eu acho ele ratazana pra caralho de É, aceitar e falar, claro, mesmo, quanto que é? Então tá bom. O cara tá, meu irmão. Tá. Ele não se incomoda, Não. bro. Mas vou te falar. Mas essa publicidade foi inteligente pra caralho. É que eu porque sou você suspeito, o cara é meu amigo, eu fico puto também Não, com mas esses deixa eu te babacas falar. do caralho Por que eu fica perguntei da falando- idade dele? Tem uma Deixa- coisa... Deixa eu só falar da Não. publicidade do Rubinho, Ah. que foi inteligente pra caralho, porque eu fiquei vendo a propaganda inteira. Uma Esperando propaganda sacanear, nova, da Havaiana. esperando alguém fazer alguma piada com a coisa dele ser atrasado, né? E não tem a piada. Aí fala isso, Rubinho. Aí ele acha graça. Então, assim, olha que sacada do... Conseguiram um outro gancho que Eu fiquei tinha... olhando o comercial dele, cara, cadê a piada? Cadê a piada? Não tinha piada. O publicitário caramba. é um bicho muito inteligente. Mas vou te falar, essa coisa da idade eu perguntei, porque também tem uma coisa depois dos 40... Então, se tu é amigo dele, manda um abraço pra ele. Eu sou Claro, muito fã pô. do Rubinho, cara. Outro cara que eu pago o maior pau aqui no Brasil, que as pessoas não dão valor, que esse cara é tão monstro quanto o Rubinho. Tão monstro quanto o Rubinho. Gustavo Kuttner, o Guga, Nunca do vi. tênis. Como é o sobrenome? Ah, tá, não. Não, peraí. Não, Eu achei Guga, que- o Guga. É o Não, Steve mas é Hall. sobrenome, peraí, sobrenome. Eu não conhecia. Gustavo. Courtney? É Como é que o é? primo do Kurt Cobain? Kurt Cobain. Fala qual é o nome dele? Gustavo? Kirten. Kirten. Quem falou que não paga um pau pra ele? Não Pô, paga, ele é, não, ele é cara. respeitadíssimo, Não, André. desculpa, como ele deveria ser. Não, Não, mas ele peraí é também, vamos respeitadíssimo. abrir Pô, cara, o cara foi campeão aqui. em Roland Garros jogando tênis Mas no ele é Brasil. Mas, respeitadíssimo. mas o tênis ele não é tão popular aqui no Brasil, Mas por isso, Não, é Caio. esporte de rico, né, Caio, é um esporte de super elitismo. Mano, o tênis... Então, Aliás, mas a Elite deve, então, valorizar ele, porque... O tênis, Mano, Caio, é Mas o... na época dele, é valorizado. ele era muito valorizado. Foi mano. herói, Eu não sei, mano, não, porque foi. quando ele chegou na final de Roland Garros, foi todo mundo assistir. Não, foi isso. mas o tênis não é um esporte popular. Tênis é chato de assistir na televisão, mano. A gente não precisa nem num passado muito distante, não. Vamos falar pelo surf aqui. Quem que é Neco Padarati? Você sabe quem que é? Teco Padarati em São Padarati. Paulo é muito conhecido. Em Teco São Paulo... Padarati. Então, em São Paulo. Ele, É, cara, mas é nicho, Deve esporte ser de Você sabe nicho, quantas vezes cara. ele foi boicotado? Que na época era WCT? Sabe quantas vezes foi Mas boicotado? boicotado pela Boicotado WCT? pela WCT, pelos jurados, que, mano, na época era Paulista, falta de respeito, né? A gente chega lá, brasileirada, chegava nos campeonatos lá fora e os caras metiam a mão Você mesmo. participou de campeonato? De surf? É. Não. Deu correr do campeonato É. de surf? Não, nunca imagino. Pô, né? É. Nunca
Mas pega onda, mas... eu tava te falando Mas essa só coisa. que- E hoje, do porra, tênis. e hoje tá numa puta mídia. Tá, hoje, pô, agora Gabriel tem, levando... agora a gente tem vários. Agora a gente tem o Ítalo, Medina, o Ítalo Scooby, Ferreira, tem o Pedro Scooby. Pedro Scooby, tem o outro também. O... Pedro Scooby é namorado da Luana, é esse? Não, ex-marido da Luana, Ele namorado da namora a Anitta. Anitta. Então, Bateu data nela, não. hoje, hora agora, namorada da Tem o Anitta. Felipe Toledo. Pô, tem uma porrada de moleque aí que tá É, no não, é topo, verdade. entendeu? E estão fazendo publicidade pra caramba e a garotada se amarra, reconhece neles, vê Então, eles como hoje eles. se é tornou outro um esporte valor. popular. O Rico, É. o Rico surf, Mas o não Rico. era. O Rico eu conheci também. o Rico, mas o Rico é outro papo. O Rico é empresário, o cara é inteligente pra Na caralho. Ele época do vendeu a NEC marca do Teco dele. Padrasto não era tão famoso Teco Padrasto é Deixa muito eu famoso só em falar São uma Paulo. coisa de tênis rapidinho, cara. Uma E coisa tem um rapidinho, importante só pra registrar terminar esse aqui. negócio do surf, tem um Pois não, surfista Kiko. brasileiro que surfou a maior onda do mundo em Portugal, não sei o nome dele, mas esse recorde é do porra, brasileiro. Carlos Hã? Bulli, Carlos Bulli. mesma onda que a Mariana Gabeira. Maia Gabeira. Maia Pô, Gabeira tá se afogou sabendo, lá. estamos sabendo tudo, A né? Maia Gustavo Gabeira Kirk, né? se afogou lá nesse mesmo Mas isso dia, é um né? ótimo exemplo, um ótimo gancho pra ver como que o esporte ele é popular até certo ponto. É. Antigamente o surf não era tão popular como é antes. Hoje o surf, tipo, leva milhões É. de investimento. Mas será sem querer fazer um Hoje o trocadilho? Será hoje que é uma o surf- onda aí? Você vai passar ou tu acha que Nossa, fica? André, porra, Não. caralho. Eu acho que muito pelo contrário, é uma onda que ela vem crescendo cada vez mais. O surf entrou para as Olimpíadas, hoje é um esporte olímpico. Assim como o skate também é um esporte olímpico. Temos nomes no skate, tipo Luan de Oliveira, o Kelvin, tem a Letícia Buffoni, que é 9 vezes campeã mundial. Então, tipo assim, as coisas estão se tornando também muito mais populares devido à internet, né? Devido às redes sociais que podem mostrar isso pro mundo inteiro de uma forma muito E os rápida. esportes que eram estigmatizados, né? Pô, ser surfista na minha época, mano. Surfista na minha época Era tipo assim, vagabundo. era preso na rua, né? Eu quando Skate, falei pra minha cara, mãe que skate queria também. comprar uma Skate, prancha de surf, meu pai, porra, era uma crise lá em casa quando eu quis surfar. Maconheiro, vagabundo. Então, é eu já isso. escutei isso quando eu Não, comecei a andar de era, skate. era bizarro. Falando em tênis, que eu ia falar atrás, porra, que é uma coisa que mais me irrita no tênis são esses tarados que 6 da manhã começam a gritar aqui. Eu abro a janela, não consigo entender como tem um cara que acorda 5 da manhã pra jogar tênis às 6 aqui na vista de minha residência. Agora eu vou te falar uma coisa do tênis, só pra fechar o assunto Eu do não tênis. consigo como alguém acorda com Sei. humor e consegue conversar com alguém 5 da manhã. Mas só pra entendo, fechar a coisa do entendo tênis, você isso. sabia que o tênis é o esporte mais elitizado não só por conta da grana, mas pra você ser, para você Eu achei que era polo. para você entrar no, Tem no top cavalo. Eu achei que era 100, até o golfe. pra você não, assim que eu digo pra você entrar no top 100, o cara do é muito assim, é um grupo muito pequeno, assim, o cara tem que ser muito, o tênis é um esporte de precisão Agora, muita precisão e muita, como é que fala, constância, né? É. O cara tem que ser constante. E pasme, André Brown. Alberto Dias, que é um amigo DJ, nosso, inclusive. amigo nosso, DJ. que já tivemos até Algumas bons situações momentos. juntos, bons momentos juntos. Mas fica à vontade se você quiser contar. Não, depois a gente conta. Alberto Dias foi o número 1 do Rio de tênis. é mesmo? Que é mesmo? Alberto Dias é um exímio jogador, um tenista, assim, foi um dos melhores mesmo na época. É mesmo? Inclusive, Ele joga ainda? não, hoje ele não Mas joga bate uma mais. bolinha só pra relembrar. Agora eu Você pode entendo só reparar uma então coisa, que ele é Caio destro pode, e talvez esquerdo. pode me dar Ele uma é luz. destro. Pode reparar que o braço dele direito é maior que o esquerdo. Mas é normal isso. É. O seu também, né? Bem Mas é mal. por outras razões, né? Mas, Ele, enfim. ele treinava com o Gustavo Kirten, Que curtem. e ele ganhava do Kirten, cara. Ele treinava com o treininho, né? Kirten e ganhava dele. Caralho. Agora me explica o seguinte, Caio, só pra eu entender uma questão filosófica aqui. André Brown, por exemplo. André Brown. Ele joga tênis, né? Não, eu Joga treino... desde- Não, eu Não, jogo- ele joga. Bota uma bolinha, Ele né? joga. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, porque amanhã eu vou treinar. Jogar um tênis, treinar. Aí eu fico perguntando assim, mas treinar pra quê? O que você vai treinar pra quê? Você vai competir? Você vai... Por que as pessoas falam isso, mano? Vou fazer um treino. Porra, o cara joga tênis uma vez por semana com o Pedro, lá nosso colega da firma, que inclusive o Pedro combinou com o André que só vai mandar a bola nele pro André não precisar se deslocar na quadra, ficar paradinho, né? Aí o André vira pra mim, não, amanhã eu vou treinar tênis. Eu falei, você tá treinando o quê, amigo? Treinando, mas não tá valendo nada, é treino. Ah, entendi, Treino é pra treino, jogo é aperfeiçoar, jogo. É entendi, isso tá aí. bom. Você treina técnica? Eu Você faço- fica fiz- só fiz- treinando não, o seu... não, eu Não, fiz- treinar é seu- bater bola, não é bater treinar. bola, não. É um joguinho, Eu fiz aula, né? fiz aula durante um tempo, e então assim, eu sou o básico do básico do básico, né? Mas eu tenho a técnica pra não me lesionar, vamos falar assim, né? Pra não Certo. bater errado. E gosto, cara, é um esporte que é bem psicológico, eu Tem gosto. o backhand forte. Isso, Tem, isso. mas eu jogo. Esporte psicológico, Eu gostei. ganho de você. Esporte Eu joguei psicológico. uma vez, Aí, mano. aí, Ganho do Caio. aí Não, tu do mandou, Caio. tem razão, André. Eu tô Eu falando joguei uma uma vez. vez. Tu joga muito mais tênis que eu, tem Isso razão. aí, Desculpa. você não pega meu saco, não devolve meu saco. Não faço mais, não faço Seu mais. saque é... Não, mas o cara que nunca jogou não vai devolver. Eu já porra. joguei tênis, tá? Mas tudo bem. Eu joguei 2 vezes na minha Com o vida. Alberto? Com o Alberto, nunca joguei. Mas e tênis de mesa? É mesmo, cara. O Alberto é. Alberto foi o número do Rio, mano. Que incrível, O hein? lance do Alberto
Óbvio que ele não tá aqui pra se defender, mas ele iria comprar Baixo. Essa minha... Ele é baixo, ele não é muito alto. Pra jogar tênis. Pra jogar tênis você tem que ser alto. Sabia não. Tem que ser alto. Ah, peraí. Não, tem que ser alto rede, pouco, né? né? Não, por causa da rede não. Por causa você tem que ter a... Como é que fala? Que nem lutador de... Envergadura. Envergadura tem que ter peraí, um... o Bolt também é totalmente fora das proporções, é o melhor. Não, o Bolt é incrível, cara. O Bolt é uma parada totalmente fora da curva. As proporções dele são todas... Não, falando no Bolt... A passada, ele dá menos passada, não tem história dessa. Ele dá menos passadas pra fazer os 100 metros do que os outros, porque a perna dele é tão grande. Quase um leopardo. E ele só ganha a corrida nos segundos finais. Ele sempre fica atrás, mas porque quando ele fica... Cara, eu fui ler isso numa super interessante, uma puta explicação de porque a biologia do Bolt, ele é o melhor corredor do mundo e como é que ele ganha. Ele larga mal, não sai na frente, ele larga mal. Só ganha no final. Mas tem a ver com o tamanho da perna dele, mó doideira, Mas você sabe por que ele larga mal também? Não sei. Porque hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você queimou, você tá fora. Então, ele sabe que ele vai ganhar na corrida, a única chance dele perder é queimar. Não dá pra queimar nenhuma vez não mais. Pode mais. E você tá ligado que ele dá uma seguradinha, né? Eu não sei hoje em dia, mas ele dá uma seguradinha porque ele também recebe bonificação, um bônus em grana, se ele bate o próprio recorde, no caso o próprio recorde, porque o recorde anterior é dele, mas se ele bate o recorde da pista, ele vai ganhando bonificação. Então ele sabe que ele pode mais, aí ele só vai dando um pouquinho, e vai faturando, vai faturando. Pra não chegar no topo da pista. Além dele competir, quando ele correr de novo, ele vai ganhar. Além dele correr, ele tem o raciocínio de falar assim, pô, deixa eu tirar um pouquinho pra ganhar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mais um pouquinho. E sabendo que tá ganhando. Caralho, é foda. Outro dia eu vi uma notícia na internet, pra você ver, né, como as pessoas se aproveitam de tudo. Tinha assim, conheça esse garoto de 11 anos, aí tinha um molequinho assim, um garotinho de 11 anos na pista, assim, conheça esse garoto de 11 anos, o próximo fenômeno do atletismo. Ele com 11 anos está a apenas 3 segundos do tempo do Bolt. Mano, 3 segundos de atletismo é a eternidade. 3 segundos é um minuto na tua pista, não, porra. Se eu correr... 3 segundos você tem que correr 100, então eu 100 metros posso me sentir tipo muito piloto, muito pica, porque você tá quanto tempo? Eu tô tipo do Rubinho meio segundo. Que isso? Tá muito pica, que isso, meio cara? segundo mas meio segundo é pouco. Até muito meio pouco, segundo? Né? Meio segundo é tempo pra caralho. É mesmo? É o que? Quando dá 30 milésimos? O que bate o tempo? É quando é o para-choque ou é o para-choque dianteiro ou traseiro? É quando o sensor passa, né? Onde é que tá o sensor? O sensor geralmente tá na frente. Na frente, encostou. É o bico, é igual o cavalo. Igual o cavalo. Mas aí também é no Photoshop, né? Mas aí também é relativo, né? Não, porque deve ter meio segundo do para-choque dianteiro e para-choque traseiro. Não, tudo bem, só que todos estão passando ao mesmo tempo no mesmo lugar. E você já correu de outro carro mais, tipo Fórmula Porsche, essas coisas? Já andou de Fórmula 1 só pra ver qual é? Não. Ainda não. Mas vai ter essa oportunidade, né? Sabe que em Las Vegas não tem Fórmula 1 não, mas tem uma parada lá que você corre com todos os carros. Você paga lá e corre. O Caio Castro... Só pra ver qual é. Eu já fui. Mas na categoria de kart eu já corri com todos os karts. O Caio Castro é patrocinado. Kart é muito braçal ainda, né? Kart é mais braço, né? É porque tem muito essa eletrônica braço. toda. Não tem nada só eletrônico. Braço, né? A única coisa que é eletrônica você coloca na frente ali pra você ver seu tempo. Só. Um aparelhinho, mais nada. Agora, braço. Me diz uma coisa, se eu vou falar besteira de novo, tá? Na Fórmula 1, se você estiver entrando na curva, sair um pouquinho de bunda, você perdeu a volta. Depende. No kart você entra de lado, né? Não. Acabou isso? Não. Drift. Cara, depende. Tóquio Drift. Tudo depende da pista, da tangente. Depende. Porque tu vê aquelas corridas de kart, né, entrando de lado na curva, né? O cara entrando... mas aí o cara é drift, muito prego. Se ele tá entrando de lado, ele dá muito prego. Posso contar um caso do meu filho de kart que eu fiquei assim, porque às vezes, só rapidinho, não te interrompendo, às vezes você acha que você tá muito rápido, só que você perde tempo na retomada. Então às vezes é preferível você fazer um pouco mais cuzão, que a gente fala, faz a curva um pouquinho mais cuzão, só que você vai retomar mais rápido. Você, tipo... É porque tem aquela lenda que quem frear por último na curva leva, né? Nem sempre, né? Porque o cara que freou por último ele vai demorar mais pra retomar, depende do que tem na frente. Se você vai entrar no miolo, agora se você vai entrar numa reta... E pra você correr uma... vontade de andar de Vou fazer outra pergunta idiota. Só tô fazendo pergunta idiota. Pra você correr um circuito, você tem que estar com a pista toda na cabeça, né? Não tem uma hora que dá um branco. É tipo o texto, né? Você tem que mas não tem uma hora que você não está assim, caralho, onde é que eu tô? Não, muito difícil. Não tem, você não se perde nunca. Eu nunca me perdi. Né, André? Pô, tu fica fazendo... não sei, você cara. vai pro caso pro trabalho, você se perde, meu irmão? Já me perdi, já. Você nunca passou da entrada? Para de fazer pergunta idiota, porra, dá um tempo. Tu nunca perdeu a entrada de casa, não? Não. Claro que não. Você bebeu, mano? Você bebeu? Eu nunca perdi o porra, não. O Caio tá lá. Não, agora eu vou pra esquerda ou vou pra direita. Que curva que vai vir? O cara tá fazendo... Quantas voltas o rally tem um cara do lado, mano. 60, 50? Depende, né? Geralmente? É.
Ah, dá 50 minutos. 50 minutos aí no 45 minutos, 25º minuto ele não sabe onde ele tá. Não, mas é que de repente o cara dá uma saída, cara. Nego falando no ouvido, caramba, foda. Falando de kart, né? Uma vez meu filho pilotou kart muito cedo, 10 anos. É mais o pai que quer do que o filho, né? O filho, aliás, meu filho terminava a andar de kart estressado, puto, porque dá muita adrenalina. O moleque não saía feliz, saía puto, estressado e não gostava de perder, né? Lógico. Que eu ensinei isso pra ele, não sei por que eu fui fazer isso. 2 situações me fizeram repensar. Uma, ele rodou numa curva, caralho, o kart dele saiu voando, bateu na zebra, o kart dele saiu voando e rodando assim, e eu tava olhando igual assim. O carro do Rubinho lá diante do Senna morrer. Quando o bicho voou, começou lembra? a voar, ele deu uns 4 voltas no ar assim e caiu assim, bateu no guardinha, mas não deu nada. Eu falei, caralho, pra que eu inventei esta merda? Botei meu filho nessa porra. E outra que ele varou a reta e tinha um capinzal assim, o kart enfiou dentro do capim e o moleque sumiu. Ele foi reto? Foi reto, na reta. Direto. Antes da curva 1. Direto, mano. Aí é o seguinte... Garoteou. Sumiu dentro do capim, que tinha um capim alto. Cadê que o moleque saiu de dentro do capim? Puta, cara, aqueles segundos ali que o moleque... Daqui a pouco saiu um moleque com um capacete assim, muito bolado, porque tinha mecânico, né? O cara tinha que ter ido lá. Aí saiu o moleque igual o Piquet quando bateu naquele outro cara. Aí eu comecei a repensar. A hora que o moleque... Não tô mais afim. Ótimo, meu filho, muito bom. Mas você já deu umas porradinhas fortes já? Então... Quando a gente começou a andar de kart ali, que foi, né, as primeiras experiências e tal, aí eu fui experimentar um kart profissional. Logo depois, falou, já tô bom pra caralho, sou bonzão, tirei onda aqui no freeway. Várias vezes, assim, né? Não muito na sequência. Mas aí eu fui pra treinar no kart profissional, dei uma corridinha, aí corri um pouquinho mais fraco. E aí fui correr numa equipe, né, de Guapimirim. Guapi, aqui, subida da terra de Serra de Teresópolis. Aí fui correr lá. Você corre na Granja Viana? É lá que você corre? Lá já que eu correu treino, também. né? Mas os campeonatos... O campeonato ele roda, né? Já correu em Interlagos? Já. Caralho. Maneiro, hein? E aí quando eu fui correr com a Pimirim lá, na curva 1, eu tava com 125, na época era a Parila, tá ligado? 125 dá quanto? Dá uns 130. 100 e pouco. E aí eu entrei na curva 1, só que eu perdi a tangente. E eu fui direto no pneu, mano. Nossa. E é 2 tempos o carro, né? Então aqui tem aquele óleo, aquele cheiro de gasolina com óleo 2 tempos e tal. Aquele cheiro já subiu assim dentro do meu capacete, a fumaça já tomou meu capacete inteiro. Então esse cheiro pra mim durante muito tempo era um trauma dessa batida. Eu não me machuquei, não aconteceu nada. Mas o kart sempre tá com cheiro, né? Que você tá sentado em cima do motor, porra. Não, tá com cheiro, mas porra, tem né, o cheiro tá indo embora com o vento. Né? Agora, você bate o negócio, a fumaça toda sobe e entra no teu capacete. Então esse ficou um cheiro muito característico desse acidente. E eu fiquei no mínimo uns 6 anos sem sentar no kart. Caramba! E aí depois eu voltei... Aí eu comecei a correr, aí corri no F4. Te convidaram? Mas foi medo não, ou aí eu fui pra... Não, era medo. Era com na mão. Sabe o que aconteceu comigo? Foi diferente. Não tenho medo não, mas eu perdi um dente andando de skate. Meu skate tá até aqui, meu skate elétrico. Pô, perdi um dente andando de skate. Pô, perdi todo o tesão de andar de skate. Não tenho medo. Eu no meu salto de paraquedas também, que eu não quebrei o pé também, falei, nunca mais, perdi. Sabe o que é muito doido? Que eu andei até reparando esse falou de paraquedas? Todos os bagulho que você me falava e me botava pilha, eu fazia. Mano, eu sou influência na tua vida. O Brau falava assim, mano... Não sei o que lá, paraquedas. Aí ele foi e se fudeu. Quebrou os tornozelos. Aí eu fui. Hoje eu tenho esse moleque solta Tenho quase 500 saltos. Salta de wingsuit. Porra, que maneiro. Não. Já vi vídeo teu. Já vi vídeo teu fazendo gracinha no ar. Não, de wingsuit não. Wingsuit tem que ter quantos saltos? 200 saltos. 500 saltos pra começar. Pra cacete, pô. Não tá de bobeira. Ele vai ali em São Paulo, onde é que é aquele lugar? Boituva? Boituva, mano. Nossa meca do paraquedismo. Ali é o Centro Nacional de Paraquedismo. Eu tinha uma vontade de pular de paraquedas. E Tampa, sabe que Tampa na Flórida também é tipo um centro de paraquedismo, não é isso? Na verdade, na Flórida ali, um lugar bom é... Caralho, como é que chama? Vou lembrar. Eu tinha uma vontade de pular de paraquedas, mas depois que fui pai, desisti. Ô, Caio, quantos seguidores você tem na rede social? No Instagram você diz 17 milhões Então e meio. você é um influencer, certo? Não. Não vamos. Não, peraí, vamos lá. Pros moldes atuais aí, você é... Eu acho não estou desmerecendo suas muito pelo contrário, o meu comentário na negativa não foi também pra desmerecer, mas eu acho que mas você influencia pessoas, correto? Se você falar, gente, esse Guaraná aqui, esse refrigerante eu tô bebendo é uma delícia. As pessoas, o cara pelo menos vai lá experimentar, influencia de alguma maneira. Não, mas veja vamos bem, ser hipócritas. Só pra... dar os pontos nos is. Eu, em momento algum, assim, eu vejo e conheço, inclusive, pessoas que são influencers, se denominam influencers, levam isso como um job. E é o seguinte, brother, tenho tantos R$1.000 aqui pra você anunciar
essa caixinha balinha. de balinha. Você anuncia pra mim? Claro. Não sabe como é feito, não sabe se gosta. Ah, entendi. Então foda-se. Ah, entendi. Usa a rede ali pra divulgar. nem aí, Mas né? o ponto Eu em nenhum momento ele vai nunca divulgar uma coisa que você não me acredita que você não usa. encabecei. E não por uma regra específica, mas pelo Ética. por eu acreditar que seja assim meu business, entendeu? É porque você não é Então, influencer. eu não de certa sou influencer, eu sou um ator que tem uma rede Isso. social e uso dela pra compartilhar Então, algum vamos lá, momento. você e não é coisa e tal. influencer por essência. Você não falou assim um dia, pô, você é influencer, vou fazer um canal no YouTube, a rede social no Instagram, vou dar dica de balinha. Não, mas pela sua exposição nos Chega seus onde outros, tu quer chegar. nos seus outros trabalhos, Para você de virou um contar o influencer. caminho O que eu tô e fala, falando, ó, ele você tem quer 16... fazer uma pergunta pra ele? Não, eu quero fazer uma pergunta, não, eu quero fazer uma afirmação. Então O Caio bom. Castro tem 16 milhões bom. de seguidores, ou Sim. seja, ele é um influencer. Eu influenciei um influencer, mano. Ah, tá. Porra, ele não podia... Mano, ele não podia Ele falou isso. ter falado isso lá atrás, já há meia falou. hora atrás, porra. Não, Caralho, peraí, mano. Olha só. Brau. Puta que Corre de pariu. kart por quê? Não, você pode Porra, falar eu que é levei ele padrinho pro do kart. cara, que incentivou Peraí, o cara. eu que Você é um levei ele pro influencer kart. do influencer. Salta de paraquedas por quê? Tá bom, parabéns, Porra, André. mano, eu Porra, sou um influencer. Veio da América do Norte pra América do Sul. Ganhou Não, uma aí não por foi que quê? você não sabe. Ganhou uma mas vou te estrelinha falar, na caderneta, André Brown. Foi a única vez que eu olhei e falei, caralho, mano, se eu sou... Mano, eu te juro. Eu falei assim, cara, se eu soubesse... Eu te juro, pô, por Deus. Quando eu vi no Instagram, quando eu vi, você já tava fazendo a viagem no Instagram, não sei se é o dia que eu vi. Você deve ia ter com sido- ele. Eu falei assim, pô, se o Caio tivesse falado isso, eu tinha pedido demissão e ido com ele, cara. É, mas essas Te juro, coisas que, eu assim, pensei na hora, posso falar falei, uma coisa se o Caio pra tivesse você? falado que eu ia fazer essa porra, eu falava, porra, Caio, posso contigo? Eu peço demissão agora. Posso Era meu falar uma sonho, coisa mano, o pra sonho da você? minha vida. Hoje em dia não dá assim, mais. que eu vejo, com assim, que filho, eu com percebo, mulher, assim, mas, porra, era o sonho da minha vida. Que eu percebo, falando do Caio aqui, né? Porra, caralho, é o sonho da minha que vida, a mano. gente falei isso com o Rodrigo Tapias hoje, que o mais Caralho, importante... gerente. É, Foi o meu primeiro gerente, Porra, pô, lembra? já tomei muito esporro de Rodrigo Pô, Tapias. tomava muito, cara. Manda ele escuta. ele Fala é meu bem. amigo de Aí infância. eu encontro com ele dá aquela risadinha pra mim e fala assim, puta que pariu, né, moleque? Então, cara, falei com ele hoje que, porra, o que a gente tem que guardar nessa vida não é bens materiais, São experiências. São recordações e experiências. Valeria mesmo você pedir demissão. Te juro, sempre mas eu guardar te juro, uma eu tô experiência falando, como juro, essa, juro você vai contar mesmo. pros seus netos. Eu juro mesmo. E Eu o falei, dinheiro caralho, você se esse vai viado gastar. tiver... Eu até te mandei uma mensagem, né? Porque eu sou o Viado, quê? no caso, você tá falando dele. É, cara, a gente se chamava tá. de Bibinha, Mas, inclusive. cuidado aí Bibinha. com- Bibinha, minha Bibinha. Aí é o seguinte, mas vou te falar, é porque o Caio já mudou, desde que eu conheci, ele já mudou de número de celular umas 30 vezes. Então eu mandei mensagem pra ele na época, só que ele já tava lá e também tava com outro número e não respondeu. Mas juro por Deus, cara, se ele tivesse falado, pô, quer vir? Eu pedia, chegava lá, chegava Eu posso falar uma coisa sobre o Caio, assim, que não eu sei nem se... sabia que o Caio tá fazendo tantas coisas. Eu trabalhei com ele, não fui tão íntimo dele a ponto de chamá-lo de Bibinha, né? Bibinha, minha Mas Bibinha. eu tinha uma relação profissional com ele. Uma coisa que me chamava a atenção nele, que assim, galã, o cacete e tal, mas que ele leva o ofício dele a sério pra caralho. leva. E ele chegou onde chegou não é porque ele é gato, não. Que tá, mas Você é me porque- acha gato? Acha ele gato? Não, né? Mas eu posso dizer que sim, é bonito, é um homem bonito. É Não tem um problema cara com isso. charmoso, Assim, que 50 né? anos, já passei dessa fase de ter problema com isso. Mas assim, cara, leva o ofício a sério pra caralho. Mas eu já vi que a tua parada é que você é obstinado mesmo. Tudo que você faz, você leva a sério. Pô, lutador de boxe. Não, lutador de boxe não, Não. mas, porra, tá correndo. No personagem, Tá sim. correndo, porra, levou a sério pra caralho. Tá tipo despontando. Resolveu pular de paraquedas, já tem 500 saltos. Então isso é a característica de Resolveu. vida, né? Aproveitando, Você levou pra profissão, mas é assim que você é, né? aproveitando essa Sabia, rasgação não. de seda que você fez pro nosso Não, convidado, foi, não, eu tem tenho que admiração informar por vários. Eu falei do Heriberto que Leão da última chegamos- vez, que também é um Pera cara aí. foda. Vamos Dá pra contar a agradecer o história? Caio. Merecia uma parte 2 essa conversa. pois Caio, é. Não, pra trazer o Caio aqui, mano. Ó, Não, ó, o Caio veio, pô, na hora que foram- você chamou, foram- o cara não é fresco, Já não, acabou? acabou. Vai numa parte 2, não vai? É, Tem uma história mais importante, a gente você não contou contou, a história né? mais Pô, eu tô importante, com porque tempo. você é vacilão e eu vou contar... 45, passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Coisa boa, passa rápido. Passa muito rápido. Então conta aí a É pra eu história. contar ou não é pra eu Conta contar a aí, história? mas depois a gente Então, agradece depois você aí. agradece ao Caio Castro, depois dos nossos minutos finais do Caio Castro, eu vou contar a história do Rock in Rio, o maior festival de rock do Brasil, que não sei porque existe Rock in Rio em Portugal, existe Rock in Rio em Los Angeles, porque virou uma marca Teve em Rock Las in Rio. Vegas. Mas aquele empresário chamado Roberto Medina, que foi sequestrado na década de 80 e poucos, foi inclusive quando mandou o vídeo dele sequestrado, ele dirigiu a filmagem, porque estava meio escuro, como já era publicitário da Artplan, ele pediu para os sequestradores iluminarem ele bem e tal, não sei o que lá, depois foi solto. Ele resolveu fazer um festival de rock no Brasil, na época a América do Sul não era rota dessas grandes bandas, e ele loucamente botou essa ideia debaixo do braço, foi para os Estados Unidos, falou assim, impossível você fazer esse festival, nem na América é possível fazer, acreditou no seu sonho e trouxe grandes bandas como Queen e AC/DC para encabeçar. Diferente do que era hoje, o festival teve 10 dias e é o seguinte, muito interessante, 5 dias eram repetidos, então assim, você podia ir 2 vezes, por exemplo, no show do AC/DC, coisa que eu fiz, vi Queen também, ao vivo, Freddie Legal. Mercury, cantei com ele lá, Love of My Life, tinha 14 anos em 85, hoje o Rock in Rio é um dos maiores festivais de rock do mundo. Pô, bacana. Graças a esse visionário, e o Iron Maiden que falou que cantou por um pântano
com vários homens de Cro-Magnon e a gente ficou muito puto com O aquele Bruce Dixon, porque que falou pilota isso. avião nas horas vagas. Ele é motorista de avião nas horas vagas. E seja coincidência ou não, eu estar hoje exclusivamente sendo convidado aqui. Há um tempo atrás eu fui chamado pra fazer um filme do Rock in Rio, Aí, que se passava em 85, se passava em 91 e depois nos dias de agora no Nos 2013 e tal. E eu fazia um fotógrafo, Luísa Valdetaro, que dividiu cena comigo, uma baita artista também, muito amiga minha. E a gente fez o filme com um background que era o Rock in Rio. maneiro. Inclusive, Já lançou esse tem filme? a história, né? Concomitante com a nossa história de amor, tem a história do Roberto Medini, toda a criação dele, do festival, que é um rock in concert, que ele chamava, que ele pediu até conselho pro Frank Sinatra na época. Porra. Ai, que maneiro. E conta a história, né, dele original e a nossa que é fictícia, obviamente. E a gente teve um problema pela parte da... Como fala ali? Dos diretores executivos do filme, que rolou uma papagaiada, rolou um roubo. Que não vale nem falar nome, porque não merece uma nem esse treta, tipo rolou de uma atenção. treta. E a gente não desistiu do filme, acreditava muito no Mas projeto. vocês chegaram a rodar o filme? A gente rodou 70% dele, Putz. quando teve o round. Quando Acho é que foi isso? Alexandre Kampler que era o diretor, não era? Quando é que foi É, isso? o Kampler, ele era um dos diretores, mas ele obviamente não teve nada a ver com isso. Mas quando é que foi rodado isso? Agora, isso aí tem pouco, Então, isso 2 anos tem o atrás, quê? né? Então, Bota- foi em digital, porra. Foi Em, já... 2000 deixa ele contar a em história. 2015, Não, tá salvo, em foi 2000 digital. 2014, 2015. E aí, nesse começo de ano agora, de 2019, a gente foi e terminou o filme com direção excepcional de Thiaguinho Oliveira, não sei se você conhece. Conheço. E aí o filme tá pra ser lançado até o final do ano. Tá Pô, em maneiro, fase cara. de bacana. Eu tenho uma história com o Rock in Rio do acabamento. caralho. Porque Depois eu fui você no conta no primeiro- outro episódio. Eu que fui em acabou. todos e fui com a minha esposa, a falecida André, no número 2. Olha que incrível. Foi no Maracanã, Tivemos a o dois, presença. eu fui. No foi no Maracanã, foi maneiro, cara. Vi Foi, eu Santana, fui. vi Eu tudo. vi no Kids on the Block. Olha que bacana, que energia, que sintonia. Caio Castro contou melhor a história do Rock in Rio do que eu. Perfeito, É ainda verdade. estudei, anotei. Estudou cacete, e ele porra, veio aqui te dar uma aula. Me deu uma aula. Caio, quer deixar alguma coisa aí que você quer divulgar? Quer reclamar de alguma Reclamar, coisa? falar da cerveja novela, outro tava trabalho ruim. que você tá fazendo, tuas corridas, quiser divulgar aí. A nossa audiência aqui é, mano. Porra! Porra, Mano, não- você nunca vai ter uma audiência tão absurda Esquece quanto de essa. 16 milhões aí, mano. Fala aí. Não, acho que nada especial. É realmente usar da boa educação e de coração agradecer o convite. Eu sei que a audiência de vocês é muito estourada e poderia chamar qualquer outra pessoa mais Isso. importante e relevante do que eu, mas decidiram me chamar, então... A gente tem uma história, né, Bibinha? Exatamente, Bibinha. Inclusive de história, eu acho uma lástima a gente ter tão pouco tempo e apenas 45 minutos pra contar bastante coisa que a gente já viveu nesses 10, 12 anos. Mas eu gostaria até, de uma segunda chamada aqui, se eu posso me convidar, pra gente Já contar tá um convidado. pouco daquele... Porra, cara, Vamos, você tem uma... Ó, a gente tem uma Daquele história... episódio, né, do... A gente, depois eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler. Deixa ele dar o spoiler. Dá um spoiler. Dá um spoiler que vai ficar... Qual vai ser a história do próximo episódio? Mas olha só, tu vai ter que voltar, hein, Quem cara. é do Rio vai saber. Tá, Isso. manda aí. Então, peraí, deixa eu tirar o BG, que a história é séria. Manda aí, próximo o spoiler. O Próximo spoiler. episódio. Não, não é próximo episódio, não. Quando ele voltar. Quando ele Porque voltar. porque assim, não, sem sacanagem. Pô, a gente sabe que trabalha... O Caio trabalha em televisão, novela... É uma coisa insana, gente. A agenda de ator é insana, assim. O cara trabalha hoje até meia-noite, parceiro. amanhã tá 10 horas da manhã gravando. E não é assim gravando no estúdio em ar-condicionado, não, gente. O cara grava A gente já cidade falou disso aqui, como cenográfica, é grava difícil o ofício na do ator de praia. televisão, é e, uma aí, relação, e aí a mano. correria, o assistente fica assim. Não é o caso do Caio, tá? Mas isso vale pra um dia, se você esbarrar com o ator. O assistente, bora, tá atrasado. Ele passa correndo, aí tem um cara que tá lá o dia inteiro pra ver. Ele fala, pô, o cara metido, passou, não me deu um autógrafo. Agora nem pede mais autógrafo, Não. agora é foto. Não tirou uma Selfie. foto comigo, o cara é babaca. Aliás, Mas não temos que é, tirar uma gente. selfie com o É uma Caio. correria insana. Inclusive, isso tem muito bem relatado já. Então, Pô, mas era ele que tava ele vai falando, falar, isso é brother. muito bem Pô, você relatado fala num mais clipe que do Eminem. convidado, No clipe do brother. Eminem. Porra, que o cara ele vai voltar aqui Peraí, semana que vem, um clipe caralho. do Eminem que ele lê uma carta. Aí depois os autores Tem vão isso. falar aí. Emenda programadores, pô. Quer emendar? Coração. Mas Vai embora, pô. Dá tchau pra esse, faz o outro. Então faz, Não, faz a spoiler, chamada, faz o a chamada spoiler. pra próxima. Então, e o, só- e o 43 vai ser com o Caio Castro. Vai lá. Obviamente que quem é do Rio vai saber o que eu vou falar. E quem já veio muito pro Rio vai saber. É uma palavra. Dunas. Valeu, maninho. Até o 43, semana que vem, é o final dessa história. Final da história do Motel Duna.
aproveitando essa visita ilustre aqui do Caio Castro, vamos divulgar nossas redes sociais, né, Varvá? Que a gente fala muito pouco aqui, né? É isso aí. Você pode achar a gente no matrizrisco.com.br, onde você vai achar os vídeos dessa nossa audição aqui também e fotos. E além disso, no Spotify ou no iTunes. É só procurar Matriz de Risco Podcast, que vocês vão achar lá. Ou dá play e dá download. Ou qualquer outro agregador de podcast, só procurar Matriz de Risco. Também estamos em todas as redes sociais, tá? Instagram, Matriz de Risco, Facebook, Matriz de Risco e Twitter, Matriz de Risco. E o e-mail qual é, que a gente nunca fala? matrizderisco@gmail.com. E tem nosso WhatsApp também, que eu não vou dar um número aqui porque ninguém vai anotar, é só entrar no site lá e conferir. O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, o Matriz de Risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.